Vamos orar? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça, pela Tua soberania. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus maravilhoso. O Senhor tem nos sustentado com a deixa da Sua mão, com a Sua mão poderosa. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana que começa, mais um dia, que a Tua misericórdia se fez nova nas nossas vidas. A Tua graça sempre nos alcança, a Tua graça sempre, Senhor, nos renova. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo Seu sustento, pela Sua paz, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. Que Teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Que Teu Espírito, Senhor, possa nos liderar e guiar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, para a nossa igreja, para nossas vidas. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na aula passada a gente falou, conversamos um pouco sobre o corpo, né? A importância do corpo, a santidade do corpo, mais do que um vaso é um sacrifício vivo, do corpo como instrumento de justiça, do corpo como templo do Espírito Santo, do corpo como uma criação divina e a promessa da redenção, do corpo como o equilíbrio que devemos ter entre o cuidado e a idolatria. Também vimos o que significa humanamente cuidar do corpo, a sabedoria de ouvir o corpo, ou seja, entendemos que o nosso corpo fala, certo? Também vimos que cuidar do corpo não se trata de comodismo ou fazer pouco, mas de fazer o que Deus nos chama a fazer no tempo dele, com a força que ele nos dá. Que a negligência do corpo e da mente muitas vezes nasce de uma arrogância de pensar que somos autossuficientes, certo? Inclusive tem uma frase do Jonas Madureira que frequentemente ensina que a verdadeira espiritualidade ela é encarnada. Ou seja, ela é demonstrada, ela é vivida, ela não é apenas escrita, mas encarnada, e não é uma fuga do mundo físico. A verdadeira espiritualidade é uma santificação de cada aspecto da nossa vida. Ela é uma santificação de cada existência do nosso corpo, de cada partícula do nosso corpo. Então, a santificação, ela, segundo Jonas Madureira, ela nos lembra que a piedade não é uma busca por uma vida puramente espiritual, mas uma transformação da nossa vida integral. Ou seja, a gente não procura apenas, apesar de ser principalmente espiritual, mas isso deve estar ligado também com o ser integral, que é o corpo, a alma, o espírito, as emoções, a semelhança de Cristo. Então, entramos na aula passada, entramos na importância da alma e das emoções. Falamos que a alma no hebraico é nefesh e no grego psique, e que a alma e as emoções são o centro da nossa personalidade. Também vimos que a alma, segundo a Bíblia, ela pode ser alimentada e encontrar repouso na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Vimos também que a importância de santificar as nossas emoções, ou seja, as emoções, como mostra o salmista no Salmo 42:5, ele falava com a sua própria alma, certo? Eu cheguei a um estudo e dizer que a alma, as emoções, os desejos, quando criados por Deus, por si mesmos eles não foram pecaminosos, mas por conta do pecado, nossos desejos e as nossas emoções tendem a ser corrompidas por causa do pecado. Mas originalmente não eram assim.
Ou seja, nossos desejos, por exemplo, o desejo de comer não é algo pecaminoso em si mesmo, mas a glutonaria já é algo pecaminoso, ou seja, aquilo que originalmente era bom, por causa do pecado, se transformou em algo ruim, que nos faz mal, algo mal, tanto para o nosso espírito, para a nossa mente e para o nosso corpo. Amém? Então, entendimos também que era importante não reprimir as emoções, mas submetê-las ao controle de Cristo, submeter as nossas emoções ao controle do Espírito Santo, para que Ele pudesse transformar a tristeza em alegria ou em lamento, para que as nossas emoções pudessem ser transformadas. Ou seja, nossas emoções foram afetadas pelo pecado, e ao entendermos isso, à medida que nos avaliamos internamente à luz da Bíblia, nós entendemos que precisamos submeter os nossos desejos e as nossas emoções ao domínio do Espírito Santo, ao domínio de Jesus, amém? Ao domínio de Deus e da sua palavra. Tem uma citação do John Piper que tem uma frase que diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ele ensina que as emoções de alegria e deleite em Deus são centrais na vida cristã. Ou seja, o desejo de me deleitar, o desejo de me alegrar na presença de Deus, em intimidade com Deus, é algo central na minha vida. Ou seja, quando eu tenho um desejo que quer tirar Deus, quando eu tenho uma tentação, uma emoção que quer tirar Deus desse centro, eu imediatamente, à luz da Bíblia, devo compreender que algo está querendo tirar Deus do centro da minha vida, do centro das minhas emoções, do centro da minha mente, e entender que esse deleite é central na minha vida, ou seja, é algo importantíssimo para minhas emoções. E aí eu entro num pequeno título que diz: a alma e o coração, conhecer para conquistar. Como eu vou conquistar a alma e o meu coração? A Bíblia frequentemente usa a palavra coração para descrever o que chamaríamos de alma. Também é uma referência onde a gente pode entender que a alma é o centro das nossas emoções. Então, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus nos diz que sobretudo o que se deve guardar, guardemos no nosso coração, ou guarda o vosso coração, ou guardai o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso nos mostra que a nossa vida em sua totalidade é um reflexo do que está dentro de nós. A vida na sua totalidade é um reflexo do que nós carregamos internamente, certo? Então não é por acaso que Jesus fala num dos evangelhos que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Mas o que sai, se o que sai é algo contaminado, é porque provavelmente deixou de guardar como deveria. Porque Provérbios nos alerta para guardarmos o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Então, a vida na sua totalidade é esse reflexo do que carregamos dentro da alma e do coração. E como conquistar a alma? O que significa conquistar a alma? Alguém poderia dizer? O que significa conquistar a alma? Submeter-la ao domínio do Espírito Santo. Conquistar a alma não se trata de dominá-la com a minha própria força. Conquistar a alma não se trata de submetê-la com a força do meu braço, com a minha capacidade unicamente, exclusivamente ou apenas, mas de submetê-la ao senhorio de Cristo. Conquistar a alma é eu entender que eu fui feito com alma, eu fui feito com coração, eu fui feito com desejos e emoções,
e que esses desejos precisam estar submetidos debaixo da mão de Cristo, debaixo do domínio e do senhorio de Cristo. A alma, por natureza, desejam coisas que afastam a Deus. Isso parece essa frase parece algo que vai contra o que eu falei inicialmente, que os nossos desejos e as nossas emoções originalmente não foram pecaminosas. O desejo de ter sede, ou beber água, ou comer, em si ele não é pecaminoso, mas a glutonaria, por causa do pecado, desviou esse desejo, desviou essa emoção de comer, esse desejo de comer. Então, a partir do pecado, os nossos desejos deixaram de ser plenamente, originalmente bons, e agora eles têm uma natureza pecaminosa. Ou seja, nossos desejos às vezes podem nos enganar, porque os nossos desejos podem estar mascarando algo que aparentemente é bom, como comer, mas no fim isso nos está levando a pecar e consequentemente fazer dano ao nosso corpo. Então hoje o que nós entendemos pela natureza da alma é que ela deseja coisas que nos afastam de Deus. As nossas emoções, nossos desejos hoje, por causa do pecado, todos esses desejos que sentimos sempre está tentando nos colocar contra Deus, ou ir em contra daquilo que Deus tem para nós. E conquistar a alma, então, é um ato de renúncia. Entenda bem, renúncia não é esquecimento. Renúncia é eu entregar o controle. Renúncia não é esquecer que eu fico triste, que eu tenho desejos, que eu tenho alegria, que eu tenho emoções, que eu posso ficar chateado, que eu posso sentir desejo de querer ou almejar algo bom na minha vida. Mas quando eu falo de renúncia, não é esquecer ou deixar de lado isso, mas submetê-lo ao domínio de Deus. Amém? Ou seja, é direcionar os nossos pensamentos, é direcionar os nossos desejos, é direcionar as nossas vontades e emoções ao domínio e ao senhorio de Deus, ou seja, para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Amém? Então conquistar é um ato de renúncia e de submissão diária. É todos os dias. Não é apenas aos domingos, não é apenas nos cultos de doutrina, não é apenas nos cultos de quintas, mas é uma submissão diária. Amém? Mas para eu submeter a alma, eu preciso conhecê-la. Para submeter a alma, para eu renunciar e submeter a minha alma ao senhorio de Deus, eu preciso conhecer a minha alma, eu preciso conhecer as minhas emoções, eu preciso conhecer no que eu estou sendo tentado, eu preciso me conhecer, eu preciso saber onde que eu sou fraco, eu preciso entender por que essa emoção está sendo gerada, eu preciso compreender do que eu fui feito. Se eu quero conquistar o eu através e à luz da Bíblia, eu não posso dizer, eu vou submeter ele ao senhorio de Deus, eu vou submeter ele ao domínio de Deus, mas não, antes de submeter eu preciso conhecer, porque foi Deus que me criou com esses desejos e com essas emoções. Então eu preciso conhecer a alma, é um passo vital para a conquista. Conhecer a alma é um passo vital, ou seja, de vida, é um passo de vida para eu conquistar a alma. E esse autoexame à luz da Bíblia nos permite identificar raízes de nossos desejos pecaminosos, das nossas emoções desorientadas. Esse identificar nos permite entender por que muitos desejos nos levam a pecar. Amém? Então a oração do Salmo 139, capítulo 139, verso 23 ou 24, o salmista nos diz, é como se fosse um modelo para identificar. Essa oração do Salmo 139
vamos chamá-la de um modelo, não o modelo, mas talvez um dos modelos. Amém? E esse Salmo 139, verso 23 e 24, ele diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Essa oração do salmista é como se fosse um modelo para entendermos as nossas emoções e os nossos pensamentos. A W. Tozer, ele enfatizava muito que o maior problema do cristão moderno não é a falta de conhecimento bíblico, mas o maior problema do cristão moderno é a falta de autoavaliação sincera. É a falta de autoavaliação sincera e ausência de uma profunda percepção de Deus que possa transformar a nossa alma. O que eu entendo com isso? Que muitas das vezes nós temos um conhecimento bíblico sólido, temos uma base bíblica boa, sabemos quem é Jesus, entendemos como nos relacionarmos com Ele, sabemos o que Ele fez pelas nossas vidas, entendemos que Ele veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará para nos levar. Entendemos que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Cremos na igreja como o corpo de Cristo e Jesus o cabeça. Mas muitas das vezes deixamos despercebido que precisamos, como cristãos, nos autoavaliar à luz da Bíblia e entender que esse Deus pode restaurar a nossa alma, e entender que esse Deus pode restaurar as nossas mentes, os nossos pensamentos. Amém? O que Deus quer fazer, Ele é poderoso para fazer. Inclusive Ele não precisaria de nós. Mas, apesar disso, Ele quer trabalhar através de nós. Amém? Então, quando a W. Tozer ele enfatiza que o maior problema do cristão não é a falta de conhecimento bíblico, mas a falta de autoavaliação, é que muitas das vezes deixamos de lado essa avaliação interna, essa avaliação emocional, essa avaliação racional, essa avaliação espiritual, para que Deus possa transformar a nossa maneira de pensar, os nossos desejos, as nossas emoções. Amém? Então, alma e coração, conhecer para conquistar. Como é que eu vou conquistar a minha alma e meu coração? Entendendo os meus desejos e fazendo uma autoavaliação dos meus pensamentos e das minhas emoções. Mas como é que eu conquisto então minha alma e meu coração? Submetendo-las ao senhorio de Cristo. Como é que eu conquisto a minha alma e meu coração? Eu renunciar diariamente, não me esquecendo que eu sou um ser de alma e de emoções e porém de tentado, mas entender isso e submetê-lo ao senhorio de Cristo. Amém? O outro ponto que eu quero falar é a integração entre fé e a medicina. A psicologia, existe uma psicologia cristã e que conhece e reconhece que Deus nos criou como seres integrais e como seres complexos. O ser humano é um ser complexo, e essa complexidade ela envolve tanto o aspecto espiritual, ela envolve o aspecto psicológico. Essa complexidade ela faz parte do cristão, faz parte do ser humano, faz parte do crente. E o crente não precisa escolher entre fé e uma ajuda profissional. Ou seja, não é se eu escolho um, eu nego o outro. Não, eu não vejo dessa forma. Mas a fé, eu entendo que a fé vem em primeiro lugar, e isso não me tira, isso não exclui a oportunidade ou o dever, a obrigação de eu procurar um profissional.
Porque muitos profissionais podem ser usados por Deus. Amém? Muitos profissionais. Ou seja, nós não podemos dizer que cremos que Deus pode utilizar uma mula e ao mesmo tempo não crer que Ele pode usar um profissional. Amém? Porque quando Deus quer usar alguém, por mais que esse alguém não o conheça, Deus vai usar para o benefício daquele que precisa ouvir. Amém? Então não é uma coisa ou outra, mas como pilar, como coluna central, é a fé. Nós vivemos por fé, nós andamos por fé, e o justo viverá pela fé. E a palavra diz que, de Deus nos diz que nunca vimos um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque vivemos por fé. Então a fé é uma base do cristão, e a Bíblia nos dá base para a nossa saúde mental. A paz de Cristo, a paz de Deus, João 14:27. Ele também nos dá esperança da glória futura, Romanos 5:3-5. Ele também nos dá a certeza do cuidado divino, Filipenses 4:6-7. São pilares que sustentam a nossa vida emocional. A paz de Deus, o amor de Deus, a esperança, o cuidado divino. Essa é a base para o cuidado da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente. Deus cuida das minhas emoções, Deus cuida do meu coração, Deus cuida dos meus pensamentos, Deus cuida do meu corpo, e Deus cuida e quer cuidar do nosso espírito. Amém? E a medicina se torna uma ferramenta. É uma ferramenta, não é a base, é uma ferramenta. Amém? Então Deus também pode usar a medicina, a psicologia, os médicos como instrumento, costumo chamar instrumentos da graça comum. O que é graça comum? Que está disponível a todos, como o sol, como a chuva, como as nuvens. Essa é a graça comum. Amém? Não há um conflito entre a fé e o buscar uma ajuda profissional. Então, precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender que não é um ou outro, mas a fé em primeiro lugar, e que a medicina pode ser uma ferramenta. E se os médicos é cristão, se o psicólogo é cristão, ou se ele não for, mas é um profissional sério, comprometido, você percebe, que a gente consegue perceber. Nós que somos de Deus podemos discernir. Eu acredito que a gente tem essa capacidade, uns mais aflorada do que outros, mas nós, quando entramos em algum lugar e olhamos para alguém, nós podemos discernir e dizer: olha, isso aqui não é bom, não, vamos embora. Mas quando você senta com outro médico, esse médico, achei ele um bom profissional. Amém? Outro título é a importância de cuidar das emoções para um serviço duradouro. Muitos cristãos, na busca por servir a Deus, negligenciam a saúde da alma e da mente. E a atividade frenética e a falta de descanso podem levar a um esgotamento, não apenas do corpo e da mente, mas se transfere ao corpo, é refletido no corpo. Mas quem era o homem mais ocupado deste mundo? Jesus. O homem mais ocupado deste mundo tinha momentos para se retirar. O homem mais ocupado deste mundo, Jesus, tinha momentos em que ele se retirava em oração para se entregar ao Pai, porque talvez ele estava cansado e ele ia orar e falava: Pai, caminhei 3 quilômetros da Samaria, não sei aonde, e meus discípulos falando no meu ouvido, me ajuda, Pai, me ajuda porque meu tempo está chegando, ou me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai, porque está sendo árduo, o meu povo está me rejeitando. Essas são palavras minhas do Christian, mas eu acredito que, como diz Hebreus, ele foi tentado em tudo, e por isso temos um sumo sacerdote que entende todas as nossas fraquezas. Amém? Amém. Então, Jesus é esse exemplo do homem mais ocupado, e tinha tempo para tudo e para todos, mas também tinha tempo para descansar, também tinha tempo para ter intimidade com seu Pai. Então,
Marcos capítulo 1, versículo 35 nos confirma isso. Isso não era um sinal de fraqueza. Se retirar, descansar, não é sinal de fraqueza, não é uma negligência. Negligência é eu estar descansado, ser chamado para fazer algo, poder fazê-lo, estar nas minhas condições e não ir. Mas se eu estou cansado, meu corpo falha, minhas emoções estão transmitindo algo, eu, Cristo, não acredito que eu preciso do Espírito Santo vir e fazer com que eu compreenda isso. Ele nos deu um corpo sensitivo que comunica, uma mente que se comunica. Então entender isso me faz, agora não, amanhã sim. 10, 15 minutos de descanso, depois eu volto. Se não fosse assim, acho que eu já falei isso aqui, o trabalhador não teria uma hora de almoço, quem trabalha em telemarketing, ele não teria descansos de 15, de 30 e 30 minutos, que a pessoa precisa levantar, mexer as pernas, ir no banheiro, beber uma água. Então você vê, se quem não conhece a Deus conseguiu criar esse tipo de descansos, quanto mais nós. Como eu falei na aula passada, e Deus ao seu último dia, depois de ter criado o mundo, a terra, o universo, descansou para contemplar, para ver que tudo que ele tinha feito era bom. Então não é fraqueza, não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Lembremos-nos que eu falei na aula passada que o nosso corpo não é nosso, que o nosso corpo não nos pertence. Inclusive Deus pagou um alto preço pelo nosso corpo também. Ele não morreu pela nossa alma, ele morreu pelo nosso corpo. Porque se o corpo fosse insignificante, não teríamos um corpo ressurreto. Se o corpo fosse insignificante, Jesus não encarnaria. Mas havia desencarnação e não encarnação. Amém, irmãos? Então, o que eu quero dizer é que o corpo não é nosso, e as nossas emoções e a nossa mente devem estar submetidas ao senhorio de Deus em ato de renúncia, mas antes de submetê-las eu devo entender por que eu fui criado com emoções, por que eu fui criado e em que eu estou sendo tentado, por que eu estou pensando isso, e à luz da Bíblia eu ir submetendo isso ao senhorio de Deus, porque é à medida que eu vou entendendo como eu fui formado, é que eu vou conquistando o meu eu. À medida que eu entendi por que eu fui formado, para que eu fui formado e por quem eu fui formado, eu consigo conquistar o meu eu. Amém, irmãos? Então, descansar não é um sinal de fraqueza, mas dependência. Na primeira aula eu falei que nós somos seres dependentes, não independentes. Toda vez que o ser humano tentou ser independente, se afastou de Deus. Amém? E o melhor descanso, o primeiro descanso é em Deus. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. E as emoções são como um termômetro da nossa alma. Por isso que eu falo, as nossas emoções, elas não podem ser negligenciadas, esquecidas ou reprimi-las, mas entendê-las, e como eu falei, como o salmista diz, porque estás abatido, ou seja, conversar com elas, ou seja, você conversa consigo mesmo, porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, ou seja, o salmista estava falando para a alma, porque ele entendeu que a alma estava se abatendo por algo que não deveria se abater, mas é inevitável, a gente vai se abater, vai chegar momentos de abatimento, só que é ali que nós precisamos entender essas emoções e, à luz da Bíblia, ressignificar, submeter. Amém? Então esse descanso, as nossas emoções são um termômetro da nossa alma. Por exemplo, muitas das vezes, não todas, a ansiedade pode refletir ou nos sinalizar que estamos confiando mais em nós do que em Deus. Pode ser, não estou falando que sempre, mas pode, porque, por exemplo, uma ansiedade
que, entre aspas, pode ser boa. Eu não sei se seria o certo, mas vamos dizer que terça-feira eu vou viajar e eu começo a arrumar a mala. Não é uma ansiedade, ou seja, o que pode estar ali no meu controle? No meu controle ali de fato não está nada. Eu não vou dirigir o avião, é uma ansiedade boa, ou seja, é como se fosse uma expectativa de viajar, de chegar bem, certo? Agora, há tipos de ansiedade que são muito pelo amanhã, por contas, por dificuldades, por circunstâncias difíceis, que começam a roubar o viver do hoje, que começam a nos roubar o nosso corpo, a nossa mente do hoje, e coloca a nossa mente lá na frente quando não temos esse controle. Aí é uma ansiedade como se quiséssemos ter tudo no controle, quando na verdade não conseguimos. Somos mordomos. Tudo que temos vem de Deus, e nós devemos ter uma boa mordomia. Então até a ansiedade, Deus nos diz: meu filho, você tem que ter uma mordomia diante da sua ansiedade. Ou seja, você vai ter, Deus não falou, você não vai ter. A Bíblia também não diz: o cristão nunca vai sofrer, o cristão nunca vai chorar, o cristão nunca vai ficar triste. A Bíblia não diz isso, nunca disse, e não fala isso. Mas nos diz que na tristeza nós temos alguém, nos diz que na ansiedade nós podemos confiar, nos diz que quando estamos sozinhos nós temos uma família. Amém? Então essa ansiedade pode sinalizar, e outras coisas podem sinalizar algo que pode estar querendo que a gente tome as rédeas, dominar, ter o poder, ter o controle. E a palavra de Deus e a oração, e a palavra de Deus e a oração, elas na verdade são o nosso refúgio. A oração e a palavra de Deus são o nosso refúgio. Refúgio para a nossa alma. E eu entro aqui no terceiro ponto, é a importância do Espírito. O Espírito humano no hebraico ruach e no grego pneuma. É a parte mais profunda do ser, é a parte criada para se conectar com Deus. Como eu falei na primeira aula, eu acredito que é o Espírito que deve liderar as minhas emoções e o meu corpo, porque o meu corpo reflete a conectividade que eu tenho internamente com Deus. Então isso é refletido na minha adoração, na minha expressão, nas minhas palavras. Amém? Romanos 8,16 afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Há uma interligação. Quando o Espírito Santo de Deus ele foi enviado, ele está à nossa disposição, ele está disponível para termos essa ligação, essa intimidade, essa conexão. Nós também somos seres espirituais, Então, é através do Espírito que podemos adorar em espírito e em verdade, como diz João 4,24, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? E cultivar o nosso espírito. O que seria cultivar? É regar, é cuidar, é manter, é cuidado diário. Eu vou cultivar uma plantinha, tenho que regar, tenho que arar a terra, tenho que tirar os bichinhos. Cultivar o nosso espírito é fundamental para manter uma vida de comunhão com Deus, buscando a sua presença e oração sem cessar, como nos diz Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, porque oração é alimento para o nosso espírito. A oração é momento de intimidade com Deus. A oração é um momento de conexão com o nosso Pai e fortalecimento para o nosso espírito. Amém? Então,
o nosso espírito também pode ser o guia para o nosso caminho. O Espírito Santo guia o nosso espírito, nos capacita a entender as coisas de Deus e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Como conseguimos discernir a vontade de Deus? É pelo Espírito. É através do Espírito Santo. Não é pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu estudo, pela força do meu braço, por onde eu nasci, por quem eu sou, pela minha posição, pelo meu título. Não. É pelo Espírito Santo de Deus que eu consigo discernir a vontade de Deus. Amém, irmão? Onde encontramos isso? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 16. O renomado Martin Lloyd-Jones, ele em seus sermões sobre Romanos 8, ele fala sobre a vida no Espírito como a única maneira de viver uma vida verdadeiramente cristã, superando a carne. E lembremos-nos, carne, ela pode significar o corpo, mas ela, a maior vezes que Paulo cita a carne, ela significa pecado, a natureza pecaminosa do homem. Amém? Então, a W. Tozer, ele também, em uma das suas mensagens, que tem como nome A Procura de Deus, ele afirma que o principal problema da vida cristã moderna é a ausência de um senso de Deus, ou seja, uma percepção direta da sua presença. Não percebemos que Deus está presente em todos os lugares. Perdimos uma percepção de que Deus está presente em todo lugar. Amém? Então ele diz que esse é um dos maiores problemas, essa ausência, esse senso de Deus só pode ser mudado através de uma vida no Espírito cuidada e cultivada. Quanto mais eu cultivo o meu Espírito, mais da presença de Deus eu tenho. Quanto mais eu cultivo o meu Espírito, mais a presença de Deus eu sinto. Quanto mais eu cultivo o meu Espírito, mais a presença de Deus é perceptível, é real. E quanto mais eu cultivo o meu Espírito, mais eu sei que o Espírito de Deus é presente em todos os ambientes, em todo lugar, e que Ele está comigo onde quer que eu vá. Amém? Spurgeon pregava incessantemente sobre a necessidade do batismo no Espírito Santo. Para quê? Para capacitar o cristão a viver e a servir. Um batismo no Espírito Santo, ele nos capacita para viver como discípulos de Deus e para servir como filhos de Deus. O espírito humano e o Espírito de Deus, conexão vital. O espírito humano e o Espírito de Deus, conexão vital. O apóstolo Paulo deixa claro que a salvação não é apenas uma decisão, mas uma vivificação espiritual. Vamos abrir Efésios 2, versículo 1. Quem achar primeiro pode ler. Livro de Efésios, ou a carta dos Efésios, capítulo número 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, uma vivificação espiritual, ofensas e pecados. O pecado, ele nos afasta espiritualmente de Deus e consequentemente presente na mente e nas emoções. Amém? Então, como ele leu muito bem, mortos em nossos delitos e pecados. Morto não sente, morto não decide, morto não anda, mas pelo Espírito de Deus somos vivificados para a salvação. Amém? Para uma vida eterna. E Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Amém, irmãos? Essa vivificação ocorre no nosso espírito, e ela começa a influenciar toda a nossa vida, o nosso ser integral, a nossa natureza humana. Amém, irmãos? Sem ela não podemos ter comunhão com Deus. A adoração em espírito e em verdade, Jesus nos ensinou
E Jesus ensinou à mulher samaritana que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração, ela não é ritualística, ela não é um ritual. Essa adoração, ela não é apenas intelectual. Ela é, mas não é apenas. Mas essa adoração em espírito e em verdade é uma resposta profunda e sincera do nosso espírito ao Espírito de Deus. Nossa adoração, irmãos, é resposta. Ou seja, nós não adoramos porque queremos, nós adoramos porque algo foi feito em nosso favor. E pelo Espírito então adoramos. E é expressado na nossa mente, na nossa boca, nas nossas emoções, no nosso corpo, ao levantar as mãos, ao nos ajoelharmos, ao fechar os olhos, para entrar em foco e em comunhão. Amém? Essa adoração, ela é essa resposta profunda ao Espírito de Deus. E cultivar nosso espírito é, portanto, cultivar uma vida de adoração constante, contínua, que transcende o tempo e transcende o local, ou seja, não é aqui nem ali, mas ela transcende os lugares, ela transcende os locais, ela transcende o tempo. Onde quer que um cristão esteja, ele tem condições através do Espírito de adorar. Onde quer que ele esteja, na prisão, no cárcere, no deserto, na angústia, na riqueza, num hospital, doente, enfermo, atribulado, onde quer que ele está, o Espírito está pronto para levar essa pessoa a adorar. Amém? Comunhão e discernimento é através do nosso espírito regenerado, guiado pelo Espírito de Deus, que somos capazes de discernir a vontade de Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 16 afirma que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas isso aqui é quase que um mistério. Isso aqui é um mistério. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas, ou seja, mas existe alguém, existe alguns, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, nós temos a capacidade, não por nossa própria conta, mas por conta do Espírito Santo de Deus, de discernir o que é bom em tudo. Amém, irmãos? O Espírito Santo, eu poderia dizer que o nosso GPS, vai para cá, vai direto, vira à esquerda, faz o retorno, opa, se perdeu, faça aí o retorno, vira de novo o Espírito Santo de Deus é o nosso GPS. Amém, irmãos? É um GPS espiritual que nos orienta em um mundo cheio de enganos, um mundo cheio de placas que fala assim, felicidade, vira à direita. O Espírito Santo, não, essa placa aí é mentira, é para você seguir, não é para você. Amém, irmãos? John Piper, um pregador americano, ele ressalta que a adoração cristã é acima de tudo uma resposta do Espírito ao Espírito de Deus, e que para ele a comunhão com Deus não é um conceito abstrato, ou seja, algo abstrato, algo que a gente não consegue, como poderia dizer, algo abstrato é algo que talvez não conseguimos ver, tocar, ouvir, ver. Algo abstrato é algo, pode-se dizer, algo incerto, algo que a gente não tem muita certeza. Não, a adoração, para Piper, a comunhão com Deus não é um conceito abstrato, mas uma experiência real. Nós somos seres experimentais e, portanto, temos experiências com Deus reais. Amém? Então, essa experiência real e profunda que acontece é no nível espiritual. O Espírito como guia para o corpo e a alma e as emoções.
O Espírito não atua de forma isolada. Ele é a força motriz que direciona o corpo e a alma para a vontade de Deus. O Espírito é quem nos direciona para a vontade de Deus. É o Espírito. É o Espírito Santo. Amém? E dentro desse Espírito como guia do corpo, da alma e das emoções, eu tenho domínio sobre a carne. A Bíblia fala sobre a luta entre a carne, nossa natureza pecaminosa, e o Espírito em Gálatas 5,17. O nosso espírito, fortalecido pelo Espírito Santo, é a única força capaz de subjugar os desejos pecaminosos do corpo e da alma. É a voz do Espírito que nos diz para orar quando a alma quer se entregar à ansiedade. É a voz do Espírito que nos diz para ir aos pés do Senhor quando tentamos fugir da presença dEle. É o Espírito que nos ajuda quando nós queremos fugir, é o Espírito que nos ajuda a fugir da tentação quando o corpo é atraído pelo pecado. É o Espírito de Deus. Oração e dependência. A oração é, em sua essência, a linguagem do Espírito. A oração é, na sua essência, a linguagem do Espírito. Romanos 8,26 nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Através da oração, nosso espírito se alinha com a vontade de Deus e a nossa alma é transformada, a nossa mente é regenerada. Negligenciar a oração é enfraquecer o espírito e deixar a alma e o corpo à mercê, ou seja, à disposição das próprias inclinações da natureza humana. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Martin Lloyd-Jones dedicou anos de seus sermões sobre Romanos 8. Eu tenho um livro dele que é o Sermão do Monte. Esse livro é maravilhoso, eu preciso reler ele. E esse estudo que ele fez em Romanos 8, ele constantemente explica a vida no Espírito, e para ele o cristão vive uma vida de constante batalha. Para ele, o cristão vive uma vida de constante batalha, mas a vitória é garantida quando o nosso espírito está submisso ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, a garantia da vitória, eu garanto, ou seja, uma certeza, mas isso vem através do Espírito Santo de Deus. E qual é a evidência de um espírito saudável? A saúde do nosso espírito é evidenciada pelo fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 nos fala disso: o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são resultados da nossa própria força, não são resultados da nossa capacidade, é do Espírito Santo de Deus, é de uma vida entregue ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. É um espírito que está crescendo e se alinhando com Deus. John Stott afirmava que a santidade não é uma conquista humana, mas um fruto do Espírito. Ele nos lembra, John Stott, que a nossa busca por uma vida piedosa deve ser centrada, novamente a palavra, no cultivo do nosso espírito, para que o fruto se manifeste naturalmente em nosso ser, na nossa vida, no nosso caráter. Ou seja, algo que não é natural de nós, através do Espírito podemos dar fruto como naturalmente. Olha que beleza! Ou seja, algo que não provém diretamente de nós, ou seja, não vem da nossa natureza por causa do pecado, então estamos corrompidos e temos inclinações que querem nos afastar de Deus, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele faz com que o fruto do Espírito no nosso espírito evidencie e possa dar naturalmente frutos de um espírito saudável. Amém? E aí eu concluo: o Espírito é a nossa bússola moral e espiritual. A parte de nós, o Espírito é a parte de nós que anseia por Deus.
O cuidado com o espírito é, portanto, a prioridade máxima do cristão. Eu acredito que é espírito, emoções, coração, mente e corpo. Ou o corpo em segundo e logo as emoções. Só que eu acredito que muitas das vezes as nossas emoções, elas primeiro vêm para depois atrapalhar o nosso corpo. Dificilmente o nosso corpo, eu falo dificilmente porque não tenho certeza, mas eu acho que dificilmente o nosso corpo atrapalha as nossas emoções. Eu acho que vem nessa escadinha, é o espírito, as emoções e o corpo. Mas eu vou ressaltar novamente, o corpo não é menos importante. O corpo faz parte da salvação de Cristo na cruz. Amém? Então o espírito é a bússola moral, espiritual, e a parte de nós que anseia por Deus. O cuidado com o espírito é, portanto, a prioridade máxima do cristão. Quando o nosso espírito está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, ele direciona, ele fortalece o nosso corpo e a nossa alma, levando-nos a uma vida de propósito, santidade e de um serviço frutífero. Ou seja, quando o nosso espírito está em sintonia com o Espírito de Deus e nos fortalece, nós temos uma vida de propósito, de santidade e de um serviço que dá fruto. Negligenciar nosso espírito é viver em uma desconexão perigosa. Se você tirar a internet de um adolescente do celular, meu irmão, pense nisso. Ele não sabe mais o que fazer. Só que eu trago isso para o nosso lado. Se nós nos desconectarmos de Deus, o que vamos fazer? Amém? É uma desconexão perigosa, perdendo a direção e o poder que Deus nos oferece para cumprir a sua vontade. Conhecer, cuidar e aprimorar nosso corpo, nossa alma, espírito e emoções é um processo de santificação contínuo, não por mérito, mas pela graça de Deus. Essa busca nos leva a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, o modelo perfeito de ser humano. Lembre-se que no primeiro dia de aula eu falei, por quem fomos feitos? Por Deus. Como fomos feitos? Seres complexos, íntegros, alma, corpo e espírito. E para quê? Uma finalidade, objetivo e propósito: refletir a imagem, o imago Dei, e também o caráter de Deus. Então, é sermos cada vez mais parecidos com Jesus, o modelo perfeito de ser humano. Filipenses 2, 5, 8. Alguém pode ler Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8? Só que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por ocupação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e acharam na forma de um homem que usa a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Esse é o nosso modelo perfeito. É ele que nós devemos refletir. Como eu falei também na primeira aula, Jesus refletia a quem? O Pai, Deus. Os discípulos refletiam quem? Nós devemos refletir Jesus. Amém? Então, como indivíduos, uma vida saudável, emocionalmente estável e espiritualmente robusta nos torna testemunhas eficazes do Evangelho. Como família, cuidar de si mesmo nos capacita a amar e servir nossa família com paciência, sabedoria, amor e força. Como profissional, uma mente e um corpo sãos nos permitem trabalhar com excelência e integridade, glorificando a Deus no nosso ofício. Como profissional, glorificar a Deus no nosso ofício. E como igreja, juntos como um corpo, como diz 1 Coríntios 12, cada membro saudável contribuindo para a saúde e o crescimento de toda a comunidade da fé. O verdadeiro propósito de Deus
só pode ser cumprido quando apresentamos nosso ser completo a Ele. Amém? E eu vou entrar no terceiro ponto da nossa aula. Por que Deus nos constituiu assim? Uma questão central é que Deus é soberano e sábio em tudo o que faz. Então a forma como Ele nos constituiu, espiritualmente, emocionalmente, racionalmente e fisicamente, tem um propósito eterno, santo e glorioso. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Fomos constituídos por Deus, Ele, nosso Criador, para Deus, dele, por Ele e para Ele, e a semelhança de Cristo, para sermos conforme a semelhança de seu Filho, Romanos 8:29. Deus nos constituiu para refletir a sua imagem, Gênesis 1:26-27, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre a terra. A constituição humana tem um princípio teológico fundamental, fomos criados à imagem de Deus. Isso significa que a nossa mente, alma, emoções, vontade, consciência e corpo foram projetados para refletir o caráter moral de Deus, representar seu domínio sobre a criação, relacionar-se com Ele e com o próximo, e viver com senso de missão e destino eterno. Eu vou repetir: refletir o caráter moral de Deus, representar seu domínio na criação, relacionar-se com Ele e com o próximo, e viver com senso de missão e destino eterno. A imagem de Deus, disse John Stott, a imagem de Deus no homem é o fundamento da dignidade humana. O ser humano é digno porque ele carrega a imagem de Deus. A dignidade humana a dignidade humana tem a sua importância porque fomos feitos à imagem de Deus. Por isso que o homem é um homem digno de ser humano, porque carrega uma imagem suprema acima dele. Ou seja, a imagem de Deus no homem é o fundamento da dignidade humana. Destruí-la é obscurecer o que há mais elevado em nós. Deus nos constituiu com um propósito eterno. A palavra grega para feitura é poema, de onde vem também a palavra poema. Ou seja, somos uma obra de arte divina, cuidadosamente planejada com propósito. Olha que coisa bela, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A palavra grega para feitura, como vimos em Efésios 2:10, pois somos feitura dele. E a palavra grega é poema, que também descende dela a palavra poema. Ou seja, somos uma obra de arte divina, cuidadosamente planejada com propósito. Glorificar a Deus em tudo, 1 Coríntios 10:31. Servir com nossos dons, Romanos 12:6-8. E refletir a Cristo, Romanos 8:29. R.C. Sproul diz: o ser humano foi formado para a glória de Deus, fora disso, ele vive aquém de si mesmo. O ser humano foi formado para a glória de Deus, fora disso, ele vive aquém de si mesmo, ou seja, ele vive atrás do propósito pelo qual ele foi criado. Há um propósito maior. Deus nos constituiu para o relacionamento. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Deus nos fez seres relacionais. Por isso que ninguém pode ser igreja sozinho. Por isso que não é bom que o homem esteja só. E ali envolve a área sentimental e a área da amizade. Mas Deus nos fez seres relacionais, principalmente para nos relacionarmos com Ele em adoração e intimidade. 2. Relacionamento com o próximo, em serviço e em amor. 3. Relacionamento comigo mesmo e com o mundo, cuidado e mordomia.
Amém? Marcos 12, 30, 31, nessa passagem vemos os dois maiores mandamentos que envolvem relacionamento com Deus e com o próximo. Marcos 12, 30, 31. Isso explica porque nossa Constituição inclui. Lembre-se que a nossa aula é Constituição, autoconhecimento, e o nosso tema principal é Conquistando o Eu. Então, isso explica porque nossa Constituição inclui comunicação. Há uma aula mais à frente que será falado aqui sobre a comunicação. Isso envolve linguagem verbal e não verbal, afetividade e emoção. Somos seres afetivos e que temos sentimento e emoções, e capacidade moral e ética. Amém, irmãos? Hernandes Dias Lopes diz que o ser humano é, antes de tudo, um ser de comunhão, e a solidão é a negação da sua constituição original. Eu vou repetir: a solidão é a negação da sua constituição original. Amém? Deus nos constituiu para depender dele, Atos 17, 28, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Aleluia! A constituição humana foi feita com limites, fragilidade física, limitação racional. Temos coisas que não vamos entender aqui nessa terra. Necessidade espiritual. Para quê? Por que somos limitados? Para reconhecermos a nossa dependência do Criador. Somos limitados para reconhecer a nossa dependência do nosso Criador. 2, para vivermos em humildade e em adoração. E 3, para buscar sustento diário nele. Amém? Amém. João 15, 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Professor Eli, sem mim nada podeis fazer. Amém? Nosso corpo sente fome, precisamos do pão da vida. Nossa alma se angustia, precisamos do príncipe da paz. Nosso espírito morre, precisamos do Espírito Santo para nos vivificar. A W. Tozer diz: Deus nos fez limitados para que jamais deixássemos de buscá-lo. Deus nos constituiu para sermos conforme a imagem de Cristo. Romanos 8, 29 diz: para serem conformes à imagem de seu Filho. O plano de Deus ao nos constituir não era apenas para nos criar, mas nos redimir e transformar à semelhança de Deus, de Cristo, de Jesus. Amém? Isso se reflete como? No nosso caráter, santidade; na missão, serviço e amor; e na nossa identidade, filhos de Deus. A constituição humana encontra seu sentido pleno em Cristo Jesus. Cristo é um homem perfeito, e nele todo ser humano é chamado a se tornar aquilo que foi destinado a ser. Dietrich Bonhoeffer. Douglas Gonçalves, num último livro que eu li dele, que é Olhe para Jesus, ele tem uma frase que diz: mostre-me quem você ama de todo o seu coração, e lhe mostrarei no que você vai se transformar. Mostre-me quem você ama de todo o seu coração, e lhe mostrarei no que você vai se transformar. Se nós amamos Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com tudo que temos, com tudo que somos, consequentemente estaremos nos transformando à sua imagem. Amém? Amém. E a conclusão desse ponto 3 é: Deus nos constituiu com propósito, com design, com sabedoria e amor. E conhecer essa realidade nos ajuda a aceitar quem somos, valorizar como fomos criados e a buscar crescer em todo o que fomos chamados a ser.
Conhecer essa realidade nos ajuda a aceitar quem somos, a valorizar como fomos criados e a buscar crescer em tudo que fomos chamados a ser. Conquistar o eu é reconhecer e conhecer e submeter o meu ser àquele que me formou, reconhecendo que a minha constituição não é acidental, mas intencional. O maior autoconhecimento possível é aquele que reconhece que o ser humano só se entende verdadeiramente diante de Deus. Agostinho de Hipona. O maior autoconhecimento possível é aquele que reconhece que o ser humano só se entende verdadeiramente diante de Deus. Você quer se conhecer? Queremos nos conhecer verdadeiramente? Conseguimos isso somente através de Deus. Amém? O quarto ponto, eu vou seguir aqui até que dê o horário. Certo, com 15 minutos de tolerância. Vamos lá. O quarto ponto é como me conhecer biblicamente. O terceiro ponto, só para não esquecer, o terceiro ponto foi: por que Deus nos constituiu assim? É uma pergunta. Por que Deus nos constituiu assim? E entendemos já isso. E o quarto ponto: como me conhecer biblicamente? Eu coloquei aqui alguns pontos, vou falar rapidamente. Pelo confronto com a palavra, Hebreus 4:12, a palavra penetra teu íntimo e revela intenções do coração. Tiago 1:23-25, a Bíblia é um espelho para ver quem realmente somos. Então, pela palavra e pela iluminação do Espírito Santo, Salmo 139:23-24, sonda-me, ó Deus, e conhece-me. E pelo exame diário, 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Amém? Qual é a questão central? O autoconhecimento à luz da Bíblia não é uma introspecção vazia, é também um conhecimento interno psicológico, mas não apenas isso, é um olhar honesto sobre si mesmo à luz da verdade de Deus, revelada na palavra, iluminada pelo Espírito Santo. Ele nos afasta da visão distorcida que o mundo oferece e nos coloca diante da verdade. Sem Bíblia, o autoconhecimento é engano. Com a Bíblia, ela é redenção. Ela quem? O autoconhecimento. Quando eu me conheço à luz da Bíblia, eu estou no caminho de redenção, de transformação, de mudança, de metanoia. Mas sem ela, é engano. Conhecer a si mesmo começa em conhecer a Deus. Jeremias 9:23-24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Uma imagem de Deus distorcida pode nos levar ao engano do nosso autoconhecimento. A Bíblia nos ensina que fomos criados à imagem de Deus. Eu estou sendo repetitivo, mas essa imagem foi manchada pelo pecado. O autoconhecimento, portanto, não é apenas sobre descobrir quem somos, mas sobre reconhecer o quão distante estamos da imagem original de Deus em nós e como dependemos da graça de Cristo para sermos restaurados. Deus como padrão. Salmo 139 é um dos textos mais profundos sobre o conhecimento divino. O salmista reconhece que Deus o conhece por completo, desde sua formação no ventre materno até seus pensamentos mais íntimos. É nessa revelação de um Deus onisciente que nos dá base para o nosso próprio autoconhecimento. Só conhecemos quem realmente somos quando conhecemos o caráter santo de Deus. Isaías, por exemplo, achava-se íntegro até ver o Senhor. O que Isaías disse? Isaías 6:5, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Ele só falou isso quando ele conheceu o Senhor.
Ele viu a santidade, o tamanho do plano original. E quando nós olhamos para Deus e para Jesus, nós olhamos assim, o plano original, o plano original. A minha vida original devia ser assim, mas eu fui pelo pecado, agora eu estou submetido a muitas coisas, então eu olho para Ele, porque esse é meu plano, esse é meu propósito. Amém? O verdadeiro conhecimento de nós mesmos depende do conhecimento de Deus. Calvino, nas Institutas da religião, ele diz isso: o verdadeiro conhecimento de nós mesmos depende do conhecimento de Deus. Tozer, em O Conhecimento do Santo, argumenta que o maior problema do cristão é uma visão superficial e inadequada de Deus. Superficial, não profunda. Ele nos lembra, Tozer, que quanto mais conhecemos a santidade de Deus, mais somos confrontados com a nossa própria natureza pecaminosa, e assim somos levados ao arrependimento e à transformação. Quanto mais vemos a santidade de Deus, mais reconhecemos a nossa corrupção. Isso produz, o que isso produz? Humildade. O que mais isso produz? Arrependimento. O que mais isso produz? Dependência da graça. O mundo apresenta falsas concepções, meus irmãos. O mundo apresenta falsas alegrias. O mundo apresenta projetos falsos, originalmente falsos na sua essência. Mas nós temos um projeto originalmente verdadeiro para a nossa vida e perfeito. O mundo apresenta incentivos para nos amar incondicionalmente, para seguir as suas vontades. Siga o seu coração. Siga, é o que você quer, faça, é o que você sente. Realize. O autoconhecimento bíblico, no entanto, nos leva a reconhecer nossa depravação e a nossa necessidade de Deus, de arrependimento. Isso não é para nos deprimir, irmãos. Isso não é para nos deprimir, isso não é para nos entristecer. Isso, muito pelo contrário, deve gerar em nós graça. Temos uma saída, há uma luz no fim do túnel. Há uma saída, há uma solução. Ou seja, né? E agora o que será de mim? Deus não nos está trazendo um problema se apresentar a solução. Amém? Mas isso é para nos conduzir à alegria da graça. É para nos conduzir à alegria da salvação, sabendo que somos amados, sabendo que somos perdoados, apesar de quem somos. Paul Washer, em seus sermões, é incisivo ao declarar que o verdadeiro conhecimento de si mesmo é o que nos leva a cair de joelhos e reconhecer a nossa total falência moral e espiritual. É a partir desse ponto de quebrantamento que a graça de Deus se torna verdadeiramente significativa. A Bíblia é o espelho da alma. O que diz Tiago, capítulo 1, 23 e 25? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural no espelho, mas logo se esquece de como era. A Bíblia não apenas revela quem é Deus, mas também revela quem nós somos. Ela revela a nossa identidade em Gênesis 1, 27. Ela revela a nossa queda, Romanos 3, 23. Ela revela nossos desejos, Tiago 4, 1, 3. Ela revela os nossos enganos, Jeremias 17, 9. E ela revela a nossa vocação, 1 de Pedro 2, 9. Vamos abrir 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Quem achar pode ler. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali está a nossa vocação. Olha aí,
É aí a nossa vocação, irmãos. Eis aí a nossa vocação. Amém? Martinho Lutero diz: a Escritura não é apenas um espelho que mostra nossos pecados, mas também uma água que purifica. Amém? John Stott enfatizou a importância da aplicação pessoal da Bíblia. Ele nos ensina que a verdadeira leitura da Escritura não é apenas para adquirir conhecimento, mas para permitir que ela, a Bíblia, nos examine e nos transforme. Quem deseja se conhecer deve se expor constantemente à Escritura, não só para informação, mas para a transformação. 3. O Espírito Santo revela o coração humano. 1 Coríntios 2, 10, 11. O Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O autoconhecimento bíblico, irmãos, não depende apenas de razão ou sentimento. Ou seja, o autoconhecimento bíblico, ele tem razão, ele tem sentimentos, mas não é apenas isso, mas do discernimento que o Espírito concede. Ilumina a palavra, convence do pecado e desmascara o coração. E isso é o discernimento que vem do Espírito. Quando lemos a palavra, ela nos ilumina a nossa escuridão, ilumina o que está em trevas, o que precisa ser mudado. Pelo Espírito, nós somos convencidos do pecado, e pelo Espírito, o nosso coração é desmascarado. Então nós estamos expostos a essa graça, a esse amor, e podemos correr em direção a Ele. Amém? Amém. Jonathan Edwards disse uma vez: sem um Espírito, essa frase é muito forte, sem um Espírito, a Bíblia é um livro fechado, e o coração um labirinto escuro. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos discernir tudo que a Bíblia tem para nos oferecer. É pelo Espírito. 4. O autoconhecimento exige confronto com a verdade. Lamentações 3,40. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. A Bíblia não nos deixa na superficialidade, ela exige um autoexame, confronto honesto com o pecado e reconhecimento das nossas inclinações que nos afastam de Deus. O propósito do confronto, qual é o propósito do confronto, Christian? O confronto com a verdade não é um sinal em si mesmo, ou seja, confrontar por confrontar, confrontar por vaidade, confrontar por orgulho, confrontar para dizer que eu sou melhor e você não. O propósito do confronto é um meio para um propósito maior: o arrependimento e a restauração do nosso relacionamento com Deus. O texto de Lamentações não termina no exame, mas termina com uma ação. Vamos lá? Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Mas ele termina com uma ação, ou seja, agir, ação. E depois voltemo-nos para o Senhor. A esperança do arrependimento, a tristeza genuína que surge do autoconhecimento honesto que nos leva ao arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 nos diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. O confronto com a verdade de nossos pecados, feitos à luz da palavra e do Espírito, nos leva a uma tristeza que nos aproxima de Deus e não nos afasta. 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos. Paul Washer diz: ninguém é mais cego do que se recusa a confrontar a si mesmo com a verdade. 5º ponto: Cristo é o modelo do que deveríamos ser. O autoconhecimento bíblico nos revela quem somos, pecadores redimidos. Que paradoxo! Pecadores redimidos. Mas ele não para por aí. Ele nos mostra
quem deveríamos ser, e o padrão para isso não é outro senão Jesus Cristo, como aponta Romanos 8, 29. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então a conquista do eu, portanto, meus irmãos, não é um exercício de autossuficiência, mas uma rendição progressiva ao modelo de perfeição que é Cristo Jesus. Amém? Conhecer-se biblicamente, então, envolve também saber como deveríamos ser. E o padrão não é outro senão Jesus. Servo humilde, obediente até a morte, morte de cruz, cheio de graça e de verdade. Manso e humilde. O autoconhecimento verdadeiro nos revela o quanto estamos distantes da estatura de Cristo e o quanto dependemos da sua graça transformadora. Tozer, menciono muito ele aqui, era enfático ao afirmar que o maior obstáculo para a vida cristã é o nosso próprio eu não rendido. O maior obstáculo para a vida cristã é o nosso próprio eu não rendido. Olha, irmãos, ele diz, Tozer, que o eu é o senhor da vida do homem natural, e que a verdadeira conversão é a abdicação do trono do nosso coração em favor de Cristo. Em outras palavras, é tirar o eu do trono do meu coração e colocar Cristo nesse trono. Enquanto eu não redimo, não submeto o meu eu ao senhorio de Cristo, eu não consigo ser confrontado, redimido, transformado por essa verdade e alcançar ou caminhar em direção a esse plano original, que é sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Tim Keller diz: Jesus não apenas nos salva, Ele nos reconfigura. Olha que interessante. Jesus não apenas nos salva, ou seja, nos salva e nos deixa como está, Ele nos salva e nos ajuda através do Espírito para que mudemos e nos pareçamos com Ele, ou seja, reconfigura. Tudo que tem a ver com eletrônicos, existe uma reconfiguração. Se deu pane, reconfiguração. Se deu um erro, reconfiguração. Somos máquinas, somos robôs? Não. Mas, por causa do pecado, precisamos dessa reconfiguração. Podemos chamar dessa transformação, dessa mudança, desse voltar ao plano original. Amém? Então, a vida do homem natural é essa abdicação do trono do nosso coração em favor de Cristo. Sexto e último ponto, a comunidade ajuda no autoconhecimento. E aqui eu estou falando de igreja, comunidade, eclésia, comunhão. A comunidade ajuda no autoconhecimento. O autoconhecimento pode ser solitário. O autoconhecimento ele pode ser solitário. Você, no seu quarto, na sua casa. Mas este não é o propósito final, ou é o único propósito, vamos dizer assim. O mais importante, a comunidade nos ajuda a sair do auto-engano e nos oferece conselhos, ou como dizem por aí no ambiente profissional, feedbacks. E esses conselhos e feedbacks são necessários para crescermos em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que fomos criados para viver em comunidade, e é nesse contexto que a nossa verdadeira natureza também é revelada. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo ou companheiro. Deus usa outras pessoas para revelar as nossas falhas. Amém? É difícil, mas na vida do crente
ambiente, na igreja de Deus, isso é necessário. Deus usa outras pessoas para revelar as nossas falhas, limitações, para revelar pecados, mas também para revelar dons. A comunidade pode te enxergar em você um dom que você sozinho lá não vê. É a comunidade. A comunidade pode revelar uma falha que você acha que está super certo. É a comunidade. É sempre em amor. Não podemos nos esquecer isso. Se a gente ama, a gente confronta. Porque Deus nos confronta. Porque Ele nos ama, porque se não nos amasse, Ele não nos confrontaria, nos deixaria. E eu vou contar uma historinha, e aí eu concluo. Um jovem, o qual era um cristão talentoso, talentosíssimo, mas que tinha a tendência de ser impaciente e reativo. Ele não se via dessa forma. Na verdade, ele achava que a sua impaciência era uma forma de zelo pelo Evangelho. Sua vida devocional, solitária e seus estudos bíblicos profundos o faziam sentir-se espiritualmente superior. E ele criticava facilmente a falta de compromisso de outros cristãos. Um dia, durante um projeto de serviço em sua igreja, aquele jovem estava trabalhando com um grupo de irmãos. Um desses irmãos, que era mais devagaroso, ou talvez um pouco mais lento para entender as instruções, cometeu um erro que causou atraso significativo em todo o grupo. A impaciência daquele jovem transbordou em comentários cortantes, e o jovem se afastou frustrado. Mais tarde, ele foi procurado por um líder de seu grupo, que calmamente o confrontou. O líder não o condenou, o confrontou em amor e disse-lhe: jovem, sei que você se preocupa com a excelência no trabalho, mas a forma como você falou com seu irmão não glorificou a Cristo. A palavra nos diz que o fruto do Espírito é paciência, amor, bondade, e que o ferro que afia o ferro, e que é o ferro que afia o ferro, e não o machado que corta o outro. A princípio, o jovem se defendeu justificando sua atitude, mas ao longo daquela semana as palavras do líder ecoaram em sua mente. Ele se viu em um espelho que não era de seu próprio, ele se viu em um espelho que não era o de seu próprio intelecto ou esforço, mas o de uma comunidade que o amava o suficiente para lhe dizer a verdade. Ele percebeu que seu suposto zelo era na verdade um orgulho espiritual disfarçado. O jovem então procurou aquele irmão, pediu perdão e passou a orar para que Deus quebrasse seu orgulho e a sua impaciência. Ele entendeu que seu verdadeiro crescimento não aconteceria apenas em seus momentos a sós com Deus, mas também nos atritos e nas interações diárias com seus irmãos. A partir daquele dia, ele passou a buscar não só o autoconhecimento, mas também a humildade de se submeter ao processo de lapidação que a comunidade de fé proporciona. É a necessidade da comunidade. Essa é a necessidade da comunidade. Nossas qualidades e fraquezas são expostas na convivência. O atrito das relações nos revela nosso orgulho, impaciência, egoísmo, mas também nos mostra a capacidade de amar, de servir e de perdoar. Provérbios, quando declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo, a comunidade atua como uma ferramenta para nos moldar, revelando tanto o que precisa ser lapidado, quanto o que precisa ser fortalecido. Hebreus 3,13 nos diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Confronto em amor,
A comunidade cristã madura não tem medo de confrontar o pecado em amor. Esse confronto, embora doloroso, ele é essencial para o nosso crescimento. Tiago 5,16 nos instrui: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A confissão mútua cria um ambiente de humildade. A confissão mútua cria um ambiente de transparência, onde podemos ser vulneráveis e receber perdão e apoio para uma mudança. A comunidade nos encoraja a perseverar, lembrando-nos da graça de Deus e da nossa identidade em Cristo, especialmente quando o autoexame nos leva ao desespero. Hebreus 10, 24 e 25 nos exorta a considerar uns os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e a não deixarmos de nos reunir, como é de costume de alguns, mas nos encorajar uns aos outros. David Platt, que eu li um livro dele sobre missões, ele diz: Deus muitas vezes usa um irmão em Cristo para mostrar o que não enxergamos em nós. A conclusão: o autoconhecimento bíblico é espiritual, teológico e prático, e é um processo que começa com o conhecimento de Deus, é guiado pela palavra e pelo Espírito, conduz ao arrependimento, à humildade e à transformação, e se aprofunda na comunhão cristã. O autoconhecimento bíblico é a jornada de uma vida inteira. Conhecer-se biblicamente é um ato de rendição e coragem, pois nos vemos como realmente somos, e ao mesmo tempo descobrimos a beleza da graça que nos restaura. Amém? Aqui eu concluo. Semana que vem tem mais 2 pontos e a gente termina a nossa aula de constituição, autoconhecimento, como tema principal, conquistando o eu. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos orar.